Fala, gente! Hoje nós vamos falar sobre potência, raiz quadrada, expressão numérica. Então fiquem com o vídeo. Continuando o vídeo, nós vamos falar sobre potência, raiz quadrada e expressão numérica. Então, para começar, o que é uma potência? O que é a potência, né? A potência é a forma de um número, é a forma como a gente escreve um determinado número. Aí a gente tem algumas opções de potência aqui. Eu tenho 4 ao quadrado, eu tenho 2 elevado à sétima potência, eu tenho 5 elevado ao cubo, eu tenho 7 elevado à 19ª potência, eu tenho 8 elevado à 8ª potência e eu tenho 10 elevado à 5ª potência. Essa é a forma correta de se falar, tá? Mas a gente pode falar assim mais fácil. 4 elevado a 2, 2 elevado a 7, 5 elevado a 3, 7 elevado a 19, 8 elevado a 8, 10 elevado a 5. É importante a gente saber a forma correta, lógico, mas o mais importante é entender o significado e como resolver isso aí. Então, gente, depois da divisão, existe mais uma operação, e essa operação se chama potenciação. Nós vamos ter a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Aí já são 4 operações. A 5ª operação nós podemos chamar de potenciação. A 6ª é radiciação, mas isso é só em outra ocasião que eu vou falar a respeito. Então, assim, o que é a potenciação? O que é essa outra operação? Então, eu tenho um exemplo aqui. 2 elevado à 7ª potência, ou 2 elevado a 7. É a mesma coisa que fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 2 aqui multiplicados. Que se você fizer 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Quando você multiplicar todos esses dois, vai dar 128. Então, por que a potência, que é isto aqui, é uma forma de escrita de um número? Porque em vez de eu escrever 128, eu escrevo 2 elevado a 7. Tá bom? Então, é a forma de escrever o número de forma diferente. Continuando, o que é a potência em si? Os elementos que compõem a potência. Eu tenho esse 2 elevado a 7, tá? Esse 7 é o expoente, é o número que vai fazer com quantas vezes eu vou multiplicar a base, que é o número que está embaixo. O primeiro número que a gente escreve é o 2, que é chamado de base, e depois é o lado um pouquinho para cima, inclinado. Não exatamente aqui em cima, não exatamente do lado, é um pouquinho aqui na diagonal. A gente escreve o expoente. E todo esse número escrito aqui, a base junto com o expoente, se chama a potência. Se chama potência. Quando eu falo potência, é essa forma de escrever o número. Quando eu falar potenciação, é justamente essa operação que você vai fazer, ó. A operação da potenciação é abrir essa multiplicação em vários elementos de mesma base. Quantos elementos tem que ser? A quantidade que tem no expoente, aqui, e fazer todas as multiplicações. Essa é a operação. A forma de escrita é a potência. Então, aqui, ó, a base é o fator que se repete, é o número 2. Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, são 7 vezes ele aqui. E o expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete. Lembra que fator são os elementos da multiplicação. Então, a potência também pode ser explicada de uma forma assim, que eu pego uma multiplicação enorme, aqui, ó, de fatores iguais, e em vez de escrever todos esses números aqui, eu escrevo só isso aqui. Então, eu posso chamar que a potência é uma forma reduzida da multiplicação. Ok. Entender o que é potência, o que é potenciação, vamos entender como ler ela, né? Então aqui é 4 com 2 em cima, 4 ao quadrado, olha só, 4 elevado ao quadrado, ou tem outra forma de falar corretamente, são essas duas formas de falar corretamente, 4 elevado ao quadrado ou 4 elevado à segunda potência. Essas duas formas são corretas de se falar.
4 elevado a 2 já é uma forma informal já de se falar. É um jeito informal. Está errado matematicamente falar 4 elevado a 2. Mas para a gente entender, os professores aceitam tranquilo, tá bom? Mas a forma correta, se você estiver numa prova marcando a resposta, você vai procurar uma resposta parecida com essa aqui. Ou 4 elevado ao quadrado, ou 4 elevado à segunda potência. Outro exemplo aqui, ó, 5 elevado à terceira potência. Então aqui, ó, 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. Esse 3 e esse 2 são os únicos expoentes que têm o nome próprio. Quadrado para 2, cubo para o 3. Então esses dois expoentes são os únicos que têm nome próprio. 4 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. E outra forma seria em relação a essa aqui, ó, 5 elevado à terceira potência. Segunda potência, a terceira potência, a quarta potência, a quinta potência, assim por diante. Nós vamos usar a leitura dos números ordinais, tá? De ordem, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Isso aqui, ó, a partir do 4 já não tem mais nome próprio, tá bom? Então é sempre os números ordinais. 10 elevado à quinta potência. 2 elevado à sétima potência. 7 elevado à 19ª potência e assim por diante. Tá bom? Essa é a forma correta de se ler as potências. Vamos falar agora sobre potências com expoente 1 e com expoente 0. Olha isso aqui, observa a resolução das potências abaixo. Primeiro, 10 elevado à primeira potência é a mesma coisa que 10. 2 elevado à primeira potência também é o número 2. 7 elevado à primeira potência é o número 7. 4 elevado à primeira potência é o número 4. 5 elevado à primeira potência é o número 5. 213 elevado à primeira potência é o próprio 213. Então, sempre vai ser assim, tá bom? Observe essa outra situação. 10 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. 7 elevado a 0 é 1. 4 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1, 213 elevado a 0 é 1. Então, vamos à interpretação do que aconteceu aqui. As potências que têm como base um número qualquer e expoente igual a 1, olha só, expoente igual a 1, são iguais à base, ou seja, se eu tiver 2 elevado a 1, é o próprio 2. 200.000 elevado a 1 é 200.000. Se eu tiver 70 elevado a 1, é 70. Então, quando tiver o expoente 1, você pega e repete a base. As potências cuja base é diferente de 0 e cujo expoente é igual a 0, tem o resultado 1. Então, não importa o que número tiver aqui na base. Se o expoente for 0, o resultado é 1. Sempre. Tanto é que tem lá na tela anterior, 213 elevado a 0 é 1. Tá? Não importa qual número tiver aqui na base. Continuando, potências de base 10. As potências de base 10, eu vou primeiro falar para você observar a situação abaixo. Olha só. 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que são 10.000. 10 elevado à quinta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 100.000. Perceberam que a quantidade do expoente é a quantidade de zero? Olha só, 2, eu vou ter 2 zeros. 3, eu vou ter 3 zeros. 4, eu vou ter 4 zeros. 5, eu vou ter 5 zeros. Isso eu vou mostrar mais claramente aqui, ó. 10 elevado a 5, o expoente é 5, automaticamente aqui no final tem que ter 5 zeros. Então, 4 é o expoente. Aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 zeros. Então, potência de base 10, na verdade, você vai pegar a quantidade de zeros e transformar em expoente, e a quantidade de expoente transformar em zero. Se aqui for 1, você coloca 1 e repete a mesma quantidade de expoente em zeros. Bem tranquilo.
Como é que a gente usa potência de base 10? Observa o seguinte, o planeta Mercúrio está a 57 milhões e 900 mil quilômetros de distância do Sol. 57 milhões 900 mil quilômetros de distância do Sol. Em vez de eu escrever tudo isso, a gente escreve assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou ter 10 elevado a 5 e pego os números não zeros aqui, tá bom? 5, 7, 9. Então, você, em vez de 57 milhões 900 mil, eu vou escrever 579 vezes 10 elevado a 5 quilômetros de distância do Sol. Eu posso escrever desta forma aqui. Próximo exemplo, o planeta Terra está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância do Sol. Em vez de eu escrever esse número todinho aqui, eu conto quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5 aqui, ó. E eu pego todos os números que não são zero, ó. 1, 4, 9, 0. Vai ser 1496 vezes 10 elevado a 5. Esse ponto aqui entre os dois números significa vezes. Não é aqui embaixo, é bem no meio entre os dois números, tá bom? Próximo exemplo eu vou ter planeta Saturno. Nossa, olha só quanto que distante é Saturno. Eu vou ter 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão 429 milhões de quilômetros de distância do Sol. Então, em vez de eu escrever 1 bilhão 429 milhões de quilômetros do Sol, eu escrevo 1429 vezes 10 elevado a 6 quilômetros de distância do Sol. Eu escrevo somente isso aqui. Isso aqui vai ajudar em muitas contas no futuro, quando vocês estiverem fazendo contínuo no ensino médio. Tá bom? Continuando. Potência de base 10 na decomposição dos números. Às vezes a gente precisa decompor um número e eu posso fazer através de base 10. Então eu vou ter esse exemplo aqui, ó. 635.724 para decompor em base 10. Como é que eu vou decompor em base 10? Primeiro eu vou decompor em unidades. Então eu vou ter 600 mil, 30 mil, 5 mil, 724. Olha só aqui, ó. 724 é 724. Então vai ter 724. Essa parte aqui, ó, 635. 600 mil, 30 mil, 5 mil. 635 mil. Então, juntando tudo. 600 mil, 30 mil, 5 mil, 724. A decomposição simples em unidades. Lembra? Unidade, dezena e centena, eu decompus aqui em unidades. Transformando isso em base 10. 600 mil é a mesma coisa que 6 vezes 100 mil. 6 vezes 100 mil vai dar 600 mil. Mais 30 mil é a mesma coisa que 10 mil vezes 3 vai dar 30 mil. 5 mil é a mesma coisa que 5 vezes 1000. Né? 5 vezes 1000, 5 mil. 700 é a mesma coisa que 7 vezes 100. Eu fiz isso aqui, gente, para não ficar muito pequenininho, porque como a maioria das pessoas está estudando pelo celular, vai ficar bem difícil enxergar pequenininho. Então, 700 é a mesma coisa que 7 vezes 100. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. E 4, eu vou multiplicar por 1, porque todos os elementos aqui da decomposição tem que ter pelo menos o número 1. Vocês vão entender agora. Olha só, o 1 tem quantos zeros aqui? Nenhum, então 1 elevado a 0. 10 elevado a 0. O 2 tem um 10 aqui, com um zero. Eu tenho 10 elevado a 1, então 0 aqui eu tenho 1 no expoente. Aqui o 100 eu tenho 2 zeros, então 2 no expoente. O 1000 eu tenho 3 zeros, 3 no expoente. E o 10.000 eu tenho 4 zeros, 4 no expoente. E o 100.000 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 5 no expoente. Final da decomposição. 6 vezes 10 elevado a 5, mais 3 vezes 10 elevado a 4, mais 5 vezes 10 elevado a 3, mais 7 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0.
Então, você pode finalizar a decomposição aqui. Continuando, nós vamos entrar agora em raiz quadrada. Vamos sair da parte de potência e vamos entrar em raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? Raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz. Exemplo, olha só. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois eu pego o número 4, multiplico por ele mesmo, vai 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, vai dar o que está dentro da raiz. Desta vez eu coloquei esse 2 aqui, o índice 2 aparecendo só para questão de didática, mas na próxima vez, o próximo exemplo, ó, eu já não vou colocar o 2 aqui. Já tem que entender que quando tiver só o sinal da raiz, o 2 está escondido aqui, é raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por que 9? Pois 9 ao quadrado é 81. 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Isso que é a raiz quadrada. A raiz quadrada é o resultado que, quando você pega e multiplica o número por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz. Então, vamos entender a raiz quadrada. Lembrando que isso aqui só está aparecendo para questão de didática, tá? Olha só, eu tenho esse 2 aqui, que é o índice da raiz. Esse número que fica dentro do sinal da raiz se chama radicando. Este conjunto completo aqui, ó, o sinal da raiz, o índice e o radicando, se chama radical. Presta muita atenção nesse nome radical. Mais para frente a gente vai estudar bem esse nome, principalmente no nono ano. No nono ano você vai estudar demais radical. E aqui eu tenho o resultado da raiz quadrada, que é a raiz. Tá bom? Então, quando eu pego esse 2, multiplico por ele mesmo, que vai dar 2 vezes 2, vai dar 4, que é o que tem dentro da raiz. Então, isso aqui é a raiz quadrada. Expressões numéricas agora. Expressões numéricas, gente, nada mais é do que as expressões numéricas são conjunto de números e operações matemáticas, onde a ordem dessas operações é bem definida. A ordem, gente, vai importar no resultado. Se você não seguir a ordem de resolução correta, você vai errar na hora do resultado. Então, eu tenho um exemplo de uma operação aqui que eu vou resolver para vocês. Olha, eu tenho 5 ao quadrado vezes, abre a chave, 2 vezes 7, menos, abre o colchete, abre o parêntese, 5 dividido por 3, fecha o parêntese, mais raiz quadrada de 16, fecha o colchete, fecha a chave. Então, se você observar, eu tenho todas as 6 operações aqui. Eu tenho potenciação, eu tenho multiplicação novamente, eu tenho subtração, eu tenho a divisão, eu tenho a adição e eu tenho a radiciação, que é a raiz quadrada, tá? Para resolver isso aqui, a gente precisa seguir a regra de resolução das operações. Primeiro, sempre você vai resolver potência ou raiz quadrada na ordem em que aparece, na ordem de leitura do texto, ou seja, da esquerda para a direita, igual a gente lê um texto. A gente lê da esquerda para a direita, então você vai resolver na ordem que aparece. Depois de resolver a multiplicação e a potência, você resolve a Depois de resolver a potência e a raiz quadrada, você resolve a multiplicação ou a divisão, também na ordem que aparece. Depois disso, você resolve a adição ou subtração, também na ordem em que aparece. Isso aqui é muito importante a gente não se atrapalhar. Aqui nós vamos ter os que eu chamo de elementos agrupadores. Você vai ter parêntese, colchete e chave. Primeiro se resolve sempre o parêntese, depois se resolve o colchete, por último é que você resolve a chave, nessa ordem aqui. Então, são os elementos agrupadores. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é aquela expressão que eu coloquei lá na frente. Então, olha só, eu tenho as operações e eu tenho chave, colchete, parêntese. Primeiro eu vou resolver o quê? Parêntese. Eu resolvo o parêntese. Detalhe, se não me atrapalhar nada, eu posso resolvendo outras operações. Primeira resolução.
Aqui não tem nada a ver com o parênteses, não vai afetar o resultado. Eu posso resolver isso aqui. Aparece primeiro isso aqui, que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, lembra que é 5 vezes 5. Resultado, 25. Repete a multiplicação, porque eu não posso fazer nada ainda. Novamente repete a chave. E aqui eu posso resolver logo. Não vai atrapalhar o resultado. 2 vezes 7 vai dar 14. Põe o resultado, repete a subtração que não vai atrapalhar em nada. Abre o colchete. Observa, eu tenho como resolver esta operação aqui dentro e já tirar o parênteses. O parênteses não vai servir mais. 15 dividido por 3, você lembra que dá 5. Então, coloca o resultado da operação aqui. Mas, aí aqui é uma raiz quadrada. Você já pode resolver também a raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 vai dar 4. Fecha o colchete, fecha a chave. Próxima linha de resolução, eu tenho 25 vezes, abre a chave, 14, menos, abre o colchete, 5, mais 4, fecha o colchete, fecha a chave. Resolvendo, o 25 vezes eu não posso fazer nada ainda, repete. O 14 menos eu também não posso fazer nada ainda, repete, porém aqui eu posso resolver. 5 mais 4 vai dar 9, coloco o resultado. Já o colchete não serve mais de nada, fecha a chave. Aí ficou 25 vezes, abre a chave, 14 menos 9, fecha a chave. Próxima linha de resolução, eu tenho 25 vezes, que eu não posso fazer nada ainda, mas aqui eu posso fazer. 14 menos 9 vai dar 5, some a chave. E sobrou por último, ó, 25 vezes 5, 125. Terminou essa resolução aqui dessa expressão inteira, que vai dar 125. Próximo exemplo para a gente resolver uma expressão. Aqui eu já vou ter a expressão somente com operações e um parêntese. Dentro do parêntese tem várias operações. Então, 78 menos, abre parênteses, 78 dividido por 3, mais 2 ao quadrado, vezes 12, fecha parênteses. Como a gente sempre resolve primeiro o parêntese, vamos resolver primeiro o parêntese. Observa o seguinte, repete o 78 menos. Eu vou poder resolver o quê? 78 dividido por 3. Por que eu posso resolver 78 dividido por 3? Porque ele não está ligado diretamente à potência. Apesar da divisão vir naquelas regrinhas depois, né, da potência, não vai influenciar o resultado. Observa que 78 dividido por 3 eu posso fazer logo, vai dar 26. O mais eu não posso mexer nele ainda. Eu vou ter que resolver a potência. 2 ao quadrado vai dar 4. Vezes. O vezes eu não posso fazer ainda, porque ele está ligado diretamente à potência. Olha, eu não posso fazer isso. Todos os que estão ligados diretamente à potência eu não posso mexer ainda, que é o mais, que é a adição, e que é a multiplicação. Não posso mexer. Então, vezes 12. Próxima linha de resolução. O 78 menos repete. Aqui dentro eu tenho uma soma e uma multiplicação. Vou resolver primeiro a multiplicação. Isso aqui repete o mais. 4 vezes 12, 48. Agora eu ainda tenho parêntese aqui. Vai ficar 78 menos 26 mais 48, somando vai dar 74. Eu só posso fazer esse mais porque é o único que ele tem. 74. E agora eu faço 78 menos 74, que vai dar 4. Então, sempre respeitando a ordem de resolução. Lembrando que eu não pude fazer aqui o vezes, por quê? Porque eu tenho que fazer primeiro a potência. Então, primeiro eu resolvo a potência, então eu não mexo nesse e nem nesse. E os outros eu vou resolvendo. Fim do vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like.